A paz do Senhor, minhas amadas, minhas amadas. Esse vai ser o primeiro vídeo aqui do nosso canal de devocional. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Deus tem me chamado para isso há um tempo e eu tenho tido medo. Eu tenho me acovardado. E por isso um pouco do meu nervosismo. Mas no devocional de hoje que eu vou trazer para vocês, antes de tudo ele falou primeiro muito ao meu coração. Então por isso que eu vou trazer para vocês também. O nosso devocional vai estar no livro de Esther. Esther, uma mulher que saiu do meio do povo judeu pós-exílio da Babilônia e chegou à posição de rainha de um reino grande. E eu vou ler a passagem com vocês e vai estar no capítulo 4, 13 ao 14 os versículos. Eu vou estar lendo aqui junto com vocês. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Gente, a Esther, ela toma a posição de rainha, assim quando Vasti é deposta da sua posição, a rainha Vasti, por não se apresentar ao rei. A rainha é agraciada, ela se torna formosa ali aos olhos do rei, lhe agrada ao rei. E ela é colocada na posição de rainha. E o que acontece nesse período? Um dos mais importantes do reino, que era Amã, ele trama contra todos os judeus. E ele quer que haja um extermínio do povo judeu ali. Como a gente sabe na história, várias vezes ocorreu dessa vontade de extermínio pelo povo judeu. Não foi diferente nesse período. Então Amã, ele faz com que o rei dê o selo no decreto real que é irrevogável para que fosse o povo judeu ali atacado, né? E Mordecai, ele vai falar com Esther. E Esther, ela fica amedrontada porque ela não pode simplesmente entrar para falar com o rei. O rei tem que chamar ela. E naquele período, o rei não havia chamado Esther para estar na presença dele. Então Esther, ela se amedronta, ela fica com medo, ela fica receosa, porque a vida dela está em risco. Só que não só a vida dela está em risco, a vida do todo o povo está em risco. Então Mordecai vem com isso. Você acha que só porque você está na casa do rei, no palácio, você não vai perecer? Você também veio do povo judeu. Então ele traz essa indagação para ela. E ao fazer essa indagação, uma coisa que eu anotei aqui no meu devocional é: por causa de apenas uma pessoa, todo o povo pode ser salvo. Mas através de uma pessoa, todo o povo pode perecer também. Então ali a Esther, o posicionamento dela, ou salvaria o povo, ou todo o povo poderia perecer, assim como ela. Que o rei não sabia quais eram as origens de Esther na época, porque foi um conselho de Mordecai que ela não falasse de onde ela veio. Então, um posicionamento muda tudo. Posicionamento de às vezes você está amedrontado, mas ir mesmo assim pode salvar não só a sua vida, como pode salvar a vida de alguém que está precisando, que você nem sabe. Ponto 2. Nós não somos insubstituíveis. Deus conta conosco, mas Ele não precisa de nós. Então, Ele fala para ela: se te calares agora, de outra parte vai se levantar socorro para o povo. Deus não precisa de você. Mas será que não foi para este momento que você foi colocada como rainha? Você acha que você está nesse palácio apenas por estar, sendo que somos um povo guiado por Deus? Não teria um propósito maior? E Deus, ele quer que nós sejamos instrumentos nas mãos dele, ele quer nos usar no plano dele, que é um plano maior. Mas ele não precisa de nós. Se não fosse Esther, outra pessoa faria isso. Então nós não devemos nos acovardar ou achar que Deus conta conosco e sempre conosco e a gente não tem que fazer nada porque eu sou uma pessoa escolhida por Deus. Da mesma forma que você foi escolhida, outra pessoa pode ser escolhida. Saul foi escolhido, foi o primeiro rei, mas Davi foi escolhido no lugar de Saul. Porque o posicionamento de Saul não estava de acordo com o posicionamento de Deus, não era o que Deus queria. Mas ele achou alguém que estava com o coração alinhado com o dele. Nós não somos insubstituíveis. Se eu não estivesse gravando esse vídeo, outra pessoa
estaria gravando nesse momento esse vídeo. Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Ele quer te fazer participante. É igual quando você tem um filho. Você não precisa do seu filho para fazer as coisas, mas às vezes você quer que ele esteja incluído, você quer que ele participe, que esteja nas refeições, que esteja incluído na rotina da família. E é assim a gente com Deus também. E o terceiro ponto que eu anotei é: a gente tem que reconhecer o lugar onde nós estamos, as circunstâncias que estamos vivendo. Qual é o propósito de você estar morando no local onde você está? Qual é o propósito de você estar na rua que você está, com os vizinhos que você tem, na igreja que você congrega? Qual é o propósito? Por que Deus te colocou ali? Eu sei que parte das coisas que a gente vive, que a gente faz, são escolhas nossas, mas grande parte Deus nos direciona a um lugar. E às vezes depende de nós fazer a diferença naquele lugar ou não fazer. A gente tem um posicionamento, uma ação de transformação naquele lugar ou não. Às vezes você pegar duas pessoas distintas e pôr no mesmo ambiente, uma vai conseguir desenvolver, a outra não. Pra que você tá aí onde você está hoje? Por que eu estou aqui morando onde eu moro, na igreja que eu congrego? Deus nos coloca em locais para sermos treinados, para evoluirmos e para sermos auxiliadores, para fazermos algum tipo de trabalho no nome dele. Então, onde você está já pode ser o início do seu ministério. Onde você está agora pode ser uma preparação para aquilo que você vai viver no futuro, e às vezes a gente negligencia os nossos inícios. Nenhum início é maravilhoso, nenhum início é perfeito, mas todo início é de Deus. Com aquilo que você tem nas mãos, você consegue fazer algo, independente do tamanho, mas a intenção, a intencionalidade vai contar. Outra questão é, Esther, ela poderia simplesmente negligenciar o seu povo, não querer ajudar o seu povo. Só que assim, vocês já pararam pra pensar quantas vezes a gente ora pra Deus falando: Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Deus, eu tô aqui, Senhor, seu servo tá pronto. Aí chega às vezes uma irmã, uma pessoa próxima da gente, e fala: tô precisando de uma ajuda. Eu queria um alimento. A minha família tá com problemas, eu preciso de oração. Tô sem força pra ir na igreja, eu tô sem força pra congregar, eu tô sem força pra lavar uma louça na minha casa, eu tô desanimada. E aí você fica: meu Deus, eu já tenho os meus problemas, Senhor. Por que mais problemas pra minha vida? Eu não cuido dos meus, não tô dando conta dos meus, eu vou ter que dar conta do problema de outra pessoa agora? E se essa pessoa não é a resposta da oração que você pediu? Deus, me usa. Deus, que eu seja um instrumento. O reino de Deus é feito por pessoas. O amor de Deus é por pessoas. Ele se entregou na cruz por pessoas, por nós. Ele pegou o problema que era de todos e colocou nas costas dele. Só que a gente, quando ora nesse sentido, a gente imagina talvez a gente pregando, talvez a gente ministrando louvor, talvez a gente indo para uma missão fora do Brasil, no exterior. A gente pensa coisas grandes. E não é que Deus não tenha coisas grandes pra gente. Mas se você não consegue, às vezes, fazer o pequeno que tá na sua mão, como Deus vai te confiar o grande? Se o pequeno te escapa aos olhos. Na Bíblia teve muitos homens e mulheres de Deus que foram cheios de Espírito e foram usados por Deus. Mas às vezes não são nem lembrados. Fizeram coisas pequenas aos olhos dos homens, mas para Deus o que conta é o coração, é a pessoa ter obedecido, é a pessoa estar ali alinhada com o que Deus quer, com o mesmo sentimento, o mesmo coração. Então, às vezes, a pessoa que está ali pedindo tua ajuda é a resposta da sua oração para Deus te usar. E você, mudando essa mentalidade, coisas maiores vão ser confiadas nas suas mãos. Amém?
E último ponto é que é necessário a ação. Esther, ela convoca o povo para orar, ela convoca o povo para jejuar com ela. Mas não fica apenas na oração e no jejum. Esther, ela tem que ir até o rei. E eu acredito que é a parte mais difícil para ela. Ou ela encontrava favor do rei, ou ela poderia ser condenada à morte. Mas ela teve ousadia para se adentrar ali no pátio do palácio. Ela se posicionou. Em Tiago 2, do 15 ao 17, nos fala um pouco sobre essa questão. Não adianta apenas a gente ver alguém necessitado, nu, e falar para a pessoa, nossa, vá para casa, descansa, se agasalhe. Ou a pessoa que está com fome, por exemplo, quando você chegar em casa, tomara que tenha um alimento para você, que Deus vai te abençoar, eu vou orar pela sua vida. Oração é importante? É importante. Jejum é importante? É importante. Mas e a ação? Porque a fé sem obras é morta. A gente não tem que ter apenas fé, porque às vezes a fé não vai matar a fome do seu irmão. A fé às vezes não vai livrar ele do frio, da nudez, mas a ação vai. E Tiago fala, se eu não me engano, você vem com a sua fé sem obras e eu te mostro as obras da minha fé, como as minhas obras mostram a minha fé. Então Esther, ela se arrisca, ela coloca a vida dela em ação para gerar a salvação do teu povo. E Deus falou muito comigo nessa passagem. Primeiro porque eu sou uma pessoa acanhada, eu sou uma pessoa introspectiva, eu não gosto de me expor. E é uma dificuldade minha. E eu confesso que essas semanas para trás, muitas pessoas que precisavam de ajuda me procuraram. E eu tava com esse pensamento também, Senhor, eu tô com muito problema e eu não vou dar conta de ajudar ninguém. E eu vi uma pregação falando exatamente o que eu falei pra vocês. Seu vizinho pode ser a resposta da sua oração. A pessoa que tá te procurando pode ser a resposta da sua oração. Você não quer ser usada? Então, Deus nos ama e Ele nos corrige para que a gente aprenda, porque Ele ama a gente. Então, isso está sendo um aprendizado para mim. Eu espero ser como Esther, que apesar do medo, da insegurança, ela compreendeu, assim que ela foi pressionada, a importância do posicionamento dela, a importância dos planos de Deus para ela naquela localidade que ela estava, a importância da fé, não somente a fé, mas a ação também em seguida. Todas essas coisas falaram muito comigo. E nós temos que ser mais assim, sensíveis a Deus, ao que Deus nos fala, as mudanças de tempo ali que Deus coloca a gente. Quando a gente entender que nada no reino de Deus é em vão, é à toa, estamos em constante luta espiritual, a gente vai conseguir desenvolver melhor aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E eu espero não me amedrontar e não me acovardar. E eu acho que essa é a palavra que estava aqui no meu coração. Eu espero que, assim como falou muito comigo, possa ter falado com você também. Amém? Eu vou orar com você nesse momento, se você sentiu que essa palavra é para você. E eu vou orar me colocando também, porque eu também estou nessa palavra. Amém? Feche o seu olho um momento, vamos orar. Pai, eu coloco a minha vida e a vida dessa pessoa que está aqui comigo agora, Senhor. Pai, eu venho te pedir que apesar do medo, apesar das dificuldades, Pai, que o Senhor nos dê a ousadia necessária para cumprir os teus propósitos, para que a gente consiga ser luz nos locais onde o Senhor nos colocou, para que possamos ser, Deus, instrumentos nas tuas mãos, nas coisas pequenas, mas nas coisas grandes também, Pai. Que a gente saiba reconhecer quando algo é o Senhor nos chamando, Pai, para um posicionamento, Senhor. Que independente, Senhor, dos riscos, a gente esteja, meu Pai, alegres em poder fazer algo pelo reino, Pai. Que os nossos olhos estejam abertos para as necessidades dos que estão ao redor de nós.
Que o nosso coração, Pai, esteja mais aberto, mais receptivo àqueles que buscam ajuda no Teu nome, que às vezes vem em nós, Senhor, uma esperança de alguém que pode estar ali olhando para aquela pessoa, enxergando aquela pessoa, Pai. Que possamos ser, Deus, cada vez mais parecidos com o Senhor, bondosos, Deus. E que a partir de hoje, Deus, a gente não mais fuja das nossas responsabilidades, Pai, mas que pelo Senhor a gente possa estar sempre na brecha, meu Pai. Em nome do Teu reino, Senhor. Guarda o restante do dia dessa pessoa. Abençoa a vida dela, a casa dela, a família dela, meu Pai. Dê forças para terminar a semana, Senhor. E que seja um tempo, Pai, de um novo patamar espiritual sobre a vida dela, Senhor. É a oração que eu te faço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você tenha sido abençoado. E eu deixo aqui esse vídeo para vocês. E até a próxima. Um beijo.